Uma palavra que tem me servido por muitos anos, por décadas na verdade, desde que primeiro eu a ouvi e aprendi, é a seguinte: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Talvez você já tenha ouvido esta palavra que você encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, ou seja, não tente pensar que isso não vai acontecer com você. Não se engane. Não se encha de arrogância pensando assim, não, comigo tudo bem, eu posso conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa, não vai me influenciar. O aviso está dado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos desempacotar esse texto? Vamos entender o que ele realmente diz? Olha só. Todos têm bons costumes e também maus costumes, né? Bons hábitos, maus hábitos. A maioria do que nós fazemos todos os dias vem de hábitos, vem de costume, né? Você dorme do mesmo lado da cama, você costuma acordar ao mesmo horário, quando você acorda você faz as mesmas coisas, enfim, você leva segue a mesma rota para o trabalho, de volta do trabalho, enfim, todos nós vivemos de costumes, de hábitos, comemos as mesmas comidas, enfim. Mais de 90% do que fazemos é costume, é hábito. E você poderia até dizer assim, não, isso aqui é um costume meu, isso aqui é um hábito, eu nunca vou deixar isso aqui. Mas veja que o texto está nos mostrando que há algo mais poderoso do que os hábitos. Só quem já tentou quebrar um mau hábito, deixar um mau hábito, sabe como é difícil. Não é? Quem já tentou deixar de fumar, já tentou deixar de comer certas comidas que lhes fazem mal, sabe o quão difícil é você quebrar um mau hábito. É muito difícil. Porém, o texto sagrado está dizendo que um poder maior do que o hábito é o poder das más conversações. Quando você conversa uma má conversação, quando você tem uma conversa que é inclinada para o mal, contrário àquilo que você está habituado, esta conversa, ou seja, as palavras que saem da sua boca e as que entram nos seus ouvidos pela boca de outras pessoas, essas palavras têm poder, tanto as que entram quanto as que saem. Palavras têm poder. Poder de, aos poucos, provavelmente não no primeiro momento, não na primeira conversa, mas aos poucos essas palavras têm o poder de fazer ruir os alicerces até da pessoa de melhor caráter. As más conversações, sim, podem corromper, podem fazer ruir, podem destruir os bons costumes. Aos poucos, a pessoa vai abrindo a sua mente para outras ideias, ideias erradas, e vai abandonando os bons costumes. Este é o aviso que a palavra nos dá. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto muitas pessoas que eram pessoas boníssimas, pessoas de caráter, pessoas que faziam coisas muito boas, pessoas que eram boas amigas, boas companhias. E, de repente, incautamente, desavisadamente, ou com essa arrogância de pensar, não, comigo isso não funciona não, comigo eu posso ter qualquer conversa, me expor a qualquer informação que eu não me deixo influenciar. Eu já vi muita gente assim enveredar por um caminho que fez com que elas abandonassem os bons costumes. E isso pode ter envolvido traição do cônjuge, pode ter envolvido abandono da própria fé, traição do próprio caráter, a pessoa fez coisas que ela nunca imaginava que faria. Por quê? Porque ela começou a engajar em más conversações com outras pessoas. São venenos. Aliás, como é que foi que o primeiro ser humano, a mulher, caiu lá no Éden? Não foi com uma má conversação?
Não foi através de uma má conversação que a serpente conseguiu induzir Eva a fazer o que ela já estava determinada a não fazer. Uma má conversação pode sim mudar os bons costumes. Uma má conversação pode corromper você. E é por isso que você, se você tem juízo, se você quiser manter o seu caráter intacto, o seu casamento, sua fé em Deus, sua conduta intactas, então você deve evitar, como quem evita a praga bubônica. Você deve evitar más conversações. Em qualquer tipo, de qualquer forma, com qualquer pessoa. Seja no íntimo do seu quarto, com o marido, com a esposa, seja pelo telefone com o melhor amigo, seja na internet, em salas de conversas, em redes sociais, em mensagem direta, seja o que for. Mesmo com perfil falso, que não, você sabe que não existe perfil falso, né? O perfil falso que a pessoa cria é o verdadeiro, é ela mesma, né? Ela se faz de uma coisa, mas a verdade é aquela que ela pratica através do perfil falso. Então, seja por qualquer meio, não se engaje em más conversações, a não ser que você queira corromper os seus bons costumes. Agora, por outro lado, nós podemos entender também que se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações podem reparar os maus costumes. Se você quer mudar de vida, você quer mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, de ser, você quer melhorar como pessoa, você tem que procurar pessoas que vão conversar com você para levá-lo a um nível acima. Conversas que te levam para cima. Conversas de sabedoria, de bons conselhos, de inteligência. Você tem que procurar pessoas que vão te acrescentar e vão fazer com que você comece a abandonar os seus maus costumes. Quando você começa a conversar boas conversas, bons assuntos com alguém que já está um pouco à frente de você, então essas boas conversas começam a refletir nos seus hábitos, na sua conduta. Aliás, o rei Salomão falou sobre isso, lá em Provérbios 13 e 20, o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio. Olha só. O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. É isso. Ele está falando a mesma coisa. As más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, se você se associa com um tolo, com uma pessoa que só vomita ódio, crítica, maus olhos, malícia, palavras tolas, murmurações, reclamações, ela só vomita coisa ruim, porque é o que está dentro dela. Você se associa com essa pessoa, então você será destruído. Você será corrompido, como a laranja boa se contamina pela laranja podre. Mas se você andar com os sábios, a sabedoria do sábio vai contagiá-lo, vai começar a fazer de você uma pessoa mais sábia, uma pessoa que almeja coisas mais nobres. Então você pode andar com o sábio, mas como é que eu vou andar com o sábio? Como é que eu posso andar com o sábio? Ora, primeiro ande com Deus, a fonte de toda a sabedoria. Tenha temor a Deus, pois o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus acima de tudo, pois quem teme a Deus não se engaja em más conversações, não importa em que situação, ainda que você apague, não é? Porque hoje a pessoa engaja em más conversações, depois fala assim, ó, apaga aí, ó. Apaga aí o que eu te mandei, hein, por favor, pô, coopera comigo aí. Quebra essa pra mim. Apaga aí o que eu te mandei. Né? Quando você não engaja em más conversações, você nunca tem que mandar apagar. E você nunca tem que apagar nada. Entendeu? Então, primeiro ande com Deus, o sábio.
maior, pois o temor a Deus faz com que você evite más conversações em qualquer situação, mesmo que ninguém venha descobrir. E segundo, procure pessoas que realmente tenham a sabedoria, e não sabedoria de boca, porque sabem falar, sabem dar conselhos, pois a internet hoje virou um lugar de coaches e gurus. Então todo mundo fala alguma coisa, dá um bom conselho. Mas procure pessoas que praticam, que têm uma vida, têm a prática daqueles conselhos que pregam para corroborar aquilo que estão falando. Porque senão você pode ser enganado. Ainda que a palavra seja boa, mas o mensageiro é um enganador. Então, seja sábio e fuja dos enganadores, não se engane, fuja daqueles que mantêm más conversações, puxam você para más conversações, destilam ódio, plantam em você malícia, maus olhos, maus pensamentos. Fuja dessas pessoas e associe-se com aquelas que realmente são de Deus, mostram temor a Deus em tudo que fazem, especialmente nas próprias palavras. Tenha sabedoria prática nas suas vidas, praticam aquilo que estão falando. E, portanto, tem muito a acrescentar na sua vida, enriquecê-lo e passar para você um pouco dessa sabedoria que tem dentro deles. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.